Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Mil e no vídeo de hoje, gente, vamos falar um pouco sobre essa onda de calor, né? A onda de calor forte que chegou aí no nosso Brasil, né? Em decorrência do nosso querido El Niño, ou não, né? Que faz com que a temperatura dos mares aí suba com isso, né? Em algumas regiões do Brasil, muita chuva. Hoje, inclusive, aqui começou muito quente, agora tá bastante chuva, aqui um temporal em São Paulo, né? Então, logo mais caos, né? Fim da tarde, horário de rush. E em algumas regiões, né? Norte, Nordeste, seca, então é um negócio meio complicado, né? Mas vamos voltar aqui para falar especificamente dos nossos aquários, né? Mesmo porque essa onda de calor, ela pode nos afetar aí de forma bem catastrófica, né, digamos assim. E eu estou aqui para passar algumas dicas para vocês aí do que pode ser feito, né, ou não, para você poder salvar aí os seus bichinhos do aquário. Beleza? Então vamos lá, né, para algumas dicas do Mil. Ah, e lembrando, né, aquele mantra que eu não sou mais da Fazenda Submersa, estou no Mercado Livre. Vai ficar um link fixado no primeiro comentário e o site tá ficou liberado um dia aí de forma de manutenção, né? Mas ficou meio que aberto, o pessoal já eu quero comprar. Calma, vai lá no Mercado Livre por enquanto, beleza? Então vamos começar, vem comigo. Meus amigos, vamos lá então, né? Calor, o que ele vai poder afetar aí no aquário de vocês? Sobretudo, né, quem tem caridinas, isso aí é um grande problema, tá? Porque os caridinas, eles não toleram altas temperaturas, tá? Uma margem segura, assim, para quem não tem como colocar algo para poder resfriar essa água, eu diria que a margem mais segura, estou sendo até um pouco mais cauteloso, seria ali 25 graus, 25,5, tá bom? Eles permanecem em 26 graus, porém é bem perigoso. De 26 para 27, 27,5 é bem próximo, ainda mais com as altas temperaturas. Então tomem muito cuidado com isso, tá certo? Chegou em 26, liguem o sistema de alerta. Eu aqui, como já é uma grande produção, né? Estufa, então eu já sou mais cauteloso, fico mais atento. De que maneira, meu? 24 graus para mim aqui já é quente, então eu já começo a tomar as devidas medidas, né, que são necessárias para a manutenção dos bichinhos. A primeira aqui, não tem jeito, ar-condicionado, que é o que eu tenho, é o que eu sei que resolve mesmo a parada. Ar-condicionado, eu consigo climatizar a sala, consigo fazer com que a temperatura aqui fique próximo do ideal, tá certo? Porém, gasta-se muita energia, que a gente sabe que não tem jeito, né? Uma coisa acompanha a outra. Mas nós podemos utilizar algo que eu utilizei durante muito tempo, tá? E ainda utilizo, tá? No meu quarto, está detrás aí da câmera, que é o ventilador de teto. Nas minhas experiências aí e tudo mais, eu percebi que o ventilador de teto, ele ajuda muito. Claro, quando a temperatura externa está muito elevada, então não tem muito o que fazer, né? Você vai ficar só espalhando um pouco do calor para todos os lugares. Mas sim, o ventilador de teto, ele consegue trabalhar bem, porque ele consegue trabalhar para vários aquários, né? Isso ajuda pra caramba. Equipamentos que são voltados, né? O pessoal consegue fazer adaptações, né? São voltados para informática, no caso dos coolers, né? Os coolers nada mais são do que pequenas ventoinhas utilizadas aí em computadores para poder puxar o calor de dentro, né? Ali do caixote, né, da máquina em si, e jogar para fora. E aí o pessoal também consegue utilizar ele, né?
para uso doméstico, no caso no aquário. Meu, super válido, tá certo? Só que tem duas questões. O cooler, se você deixar ele em uma determinada posição no qual ele, em vez de soprar para o aquário, ele soprar para fora, ele tem um efeito exaustivo, né? Exaustivo não, um efeito exaustor, né? Português claro, né? Ele tem um efeito exaustor, fazendo com que o calor que está ali naquela água do aquário, ela seja puxada para fora. Dá para se colocar no outro sentido, no sentido soprador? Sim, também pode. Qual a diferença? É que no sentido soprador, a água ela vai evaporar muito rápido, tá? E com isso você vai precisar ter um sistema de reposição de água. Fique atento quanto a isso, tá certo? Por quê? O que acontece aí de grave, meu? Vai baixando ali o nível da água. Você consegue com o cooler baixar ali até cerca de 2 graus, se eu não me engano, aí, de temperatura, dependendo do dia, claro. Só que neste formato evapora-se muita água. A água evapora, TDS sobe. Por quê? Porque o sal ele não evapora, tá bom? Vocês precisam ter isso aí em mente. Então há de se tomar muito cuidado, tá certo? Faça uma caixa de reposição de água para tentar manter sempre o nível ali, tá? E se for adicionar uma nova água, o ideal é que esta água seja pura. Pô, meu, não tem um filtro deionizador, não tem um RO, pode ser usado água de filtro, tá certo? Às vezes até mesmo a água mineral, tá bom? Ajuda bastante, tá certo? Outra coisa também, vale, né, o registro, porém tem um alto custo, né? O preço é muito elevado, que é o chiller. O chiller nada mais é do que um motor de geladeira que vai puxar ali a água, vai circular por dentro dele, vai resfriar na temperatura que você determinar ali, né? E volta novamente para o aquário. Um produto excelente. O problema é que ele é muito caro, né? O custo dele é muito elevado. Então isso traz aí um certo problema para quem tem baixo poder aquisitivo. Lembrando que o aquário, quanto menor, mais instável ele será, né? Com isso a temperatura acaba sendo um pouco mais elevada. Na outra sala, lá, né, que é o meu quarto, uma experiência ali bem interessante, que o meu maior aquário, que ele é bem comprido, ele consegue manter aí nos dias bem quentes uma relação ali de 2 graus até 3 graus abaixo em relação aos aquários menores, tá? Mas claro, né, você pode estar pensando, pô, mas pequeno quanto? Um aquário eu tenho lá aquários de 20 litros, nos quais ficam ali os neocaridinas. Então lá eu não preciso me preocupar muito, mas a temperatura lá dos aquários de neocaridinas ficam ali em torno de 26, 26,5, às vezes chega até 27, dependendo do dia, tá? Enquanto no meu aquário maior, né, de 1,60 m, a temperatura fica ali entre 24,5 e 25. É bem interessante, né? Porque como é que a temperatura lá no outro está tão alta e um aquário abaixo dele chega nessa temperatura? Dependendo do dia, né, consigo manter aí tranquilamente. Porém, é uma temperatura que eu já não curto muito, mesmo porque camarões, eles não gostam muito dessa flutuação de temperatura, tá? Essa variação. De manhã tá com 24, de repente durante o dia sobe até 27, entendeu? É muito complicado. Então o ideal é vocês conseguirem ter aquários que não necessariamente podem ser grandes, mas que sejam pelo menos largos, porque terá um maior contato da lâmina d'água com o ambiente, e com isso as trocas gasosas e a temperatura conseguem ali baixar um pouco mais, tá certo? Então tá aí uma dica muito boa para vocês.
Ah, pessoal, tem um negócio bem bacana também, que são as placas de Peltier, né? Se eu não me engano, esse é o nome. Se não for, eu coloco aí o nome bonitinho dele. São placas que fazem troca de calor. Eu já vi alguns projetos na internet de pessoas que conseguem utilizar essas placas para colocar em filtros externos, tá? É uma ideia até interessante, funcional, né? Tem um caráter aí de auxílio, né? Para que você consiga ter um aquário em uma temperatura controlada. Infelizmente não existe nenhuma empresa que se voltou a essa questão, né? O que seria muito bom, na verdade, porque imagine uma empresa que conseguisse fabricar em larga escala, né? Filtros, né? Filtros externos, já com a plaquinha de troca de calor. Poxa, isso seria bem bacana e o cara ganharia muito dinheiro. Então, se tiver algum engenheiro vendo este vídeo aí, ó, tá aí uma dica de milhões aí para você, tá? Porque seria um produto no qual não tem no mercado. E ele é bem interessante. Alguns anos atrás um amigo fez alguns projetos assim, né? Chegou a fazer, mas ele fez só para ele, não tinha a intenção de comercializar. E ele, justamente, ele tinha um aquário de camarões. Então isso, para ele, ajudou bastante, né? Porque ele continuou gastando o mesmo de energia, porque essas placas, até onde eu sei, você não precisa ligar na tomada para ela poder entrar em funcionamento, ela só vai estar ali fazendo a troca, né? Então isso daí ajuda bastante também, mas aí já é mais um projeto daquele famoso faça você mesmo, né? Então, quem tiver vontade é só buscar, né, no Google, que deve aparecer aí diversos tipos de projetos para vocês poderem realizar. Me lembro que uma pessoa até uma vez falou assim: ah, e se eu colocasse colado no vidro do aquário? Aí, não sei, acho que aí já não daria muito certo, mesmo porque teria de ter um contato ali mais direto, né? E às vezes colar no vidro acho que iria atrapalhar bastante na estética. Beleza, meus amigos? Mas eu não consigo, eu não tenho. Tem alguma coisa, sei lá, vou usar garrafa com gelo nos aquários. Embora seja algo interessante, ele também é muito perigoso, tá? Eu me lembro que lá no passado, mais de 10 anos atrás aí, eu matei vários camarões por causa dessa situação, tá? Justamente porque eu coloquei uma garrafa de gelo e aí na sequência eu já coloquei outra. E aí é muito perigoso. Lembre-se, como eu disse já anteriormente, a variação de temperatura ela é muito perigosa, tá? Muito perigosa mesmo. Então, se ficar esse negócio subindo e descendo essa temperatura, isso daí também vai encurtar a vida do camarão, tá? Então isso é muito perigoso. Então, eu particularmente não recomendo, tá, o uso da garrafa de gelo, mesmo porque para a pessoa errar e dar problema aí é muito fácil, tá? Então tomem muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque você querendo ajudar, você pode acabar prejudicando. Uma dica bem legal seria você tentar trocar o fuso do seu aquário, né? De que maneira? Não acendendo as lâmpadas durante o fotoperíodo do dia, no caso. Trocar ele por um outro horário, por exemplo, após o pôr do sol, né? Que aí geralmente, conforme o sol se põe, as temperaturas começam a baixar gradativamente. Então, talvez nesse momento seria interessante você ligar, né, o sistema de luminárias para poder iluminar o aquário, mesmo porque as lâmpadas, mesmo sendo de LED, elas acabam, né, liberando calor. Esse calor vai atingir a água do aquário, então tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa também muito importante, fiquem atentos à circulação do aquário, tá? Se você tiver, no caso aí, compressores que possam fazer aquelas cortinas de bolha,
ou até mesmo o sistema de aeração mesmo, só lá com a pedra porosa, isso ajuda bastante também nessa troca de calor, tá certo? E tomem cuidado, porque temperaturas muito altas em um aquário no qual a movimentação da água seja muito leve, baixa, isso faz com que o oxigênio seja menos disperso ali naquele meio, vai ter uma menor concentração de oxigênio. Tomem muito cuidado com isso, tá? Porque você pode, sem querer, começar a atrapalhar a vida do seu animalzinho. Então fiquem atentos à limpeza de filtros, sistema de aeração, né, no caso, compressorzinho, mantenha tudo muito ali limpo, para evitar aí que não tenha um oxigênio dissolvido de forma correta e os animais comecem a perecer. Tá certo? Dica de ouro, hein? Então, meus amigos, chegamos ao final aí desse monte de dicas aí, o que pode ser feito. Espero poder ter contribuído com vocês, tá certo? Deixando aqui as mídias sociais todas aí, tá bom? Quem quiser também torne-se membro para poder ter acesso aí a conteúdo exclusivo, coisinhas de bastidores e também participar do grupo de WhatsApp dos membros, tá? Exclusivo para membros. Ah, mas não consigo. Só de deixar um joinha aí já me ajuda bastante. E sim, também temos um grupo de WhatsApp para pessoas normais do dia a dia que queiram conversar sobre aquarismo, sobretudo o nosso querido hobby de camarões, tá bom? Então, se você tá afim, é só mandar mensagem aí nos comentários que eu consigo direcioná-lo lá para o meu grupo exclusivo do Milzinho aqui. Beleza, meus amigos? Então ficamos por aqui até o nosso próximo vídeo e valeu, sucesso, povo!